Sejam bem-vindos a mais um Cast Transformar! As câmeras estão diferentes hoje, né, amiga? Vocês vão reparar que durante o episódio, o próprio cenário já começou diferente. Aqui estamos internamente num movimento diferente, numa estrutura diferente. Mesmo local, mas uma estrutura diferente. Então se os olhares ficarem meio perdidos, vocês têm que perdoar a gente hoje, né? Sai minha vesguinha. E olha só, nosso tema de hoje é o balé como forma de educação. Olha que tudo, amiga. Lindo. Nunca falamos sobre esse tema aqui. Não trouxemos ainda, né? Essa parte da arte. Sim, da dança. E a nossa convidada é bailarina, coreógrafa, diretora artística, empresária e referência nacional e internacional no mundo da dança. Ela não só forma bailarinos, como também transforma vidas por meio da arte. Então hoje nós temos a honra de receber uma verdadeira joia da dança rio-pretense. Vamos chamar? Linda! Vamos! Flávia Bueno! Bem-vinda! Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui, sabe? E nesse momento novo de renovo, né? Então, assim, tô muito feliz mesmo de estar aqui com vocês e poder, assim, a gente trocar bastante ideias e conhecimento, né? Ai, com certeza. Muito obrigada, Flá. Vou chamar Flá, tudo Pode, bem? Claro. Olha a intimidade, gente. Sentou aqui no nosso sofá, já fica íntima. Todo mundo a gente começa a diminuir. Pode chamar. Mas acho que você até mandou no seu resumo, as pessoas têm o hábito de chamar de Flá também, né? Tem. Flavinha. A gente até colocou uma vez que o pessoal começou a perguntar muitas coisas, né? Aí a gente fez assim, Flá responde. Olha. Porque o pessoal tem uma curiosidade, né, em relação à dança, tudo. Então a gente ia respondendo e o quadro chamava assim, Flá responde, né? Que legal. Então, bom, Flávia, então pra gente começar, se apresenta quem é a Flávia Bueno, dei aqui um breve resumo, mas você vai falar com mais propriedade. bom, primeiro, é difícil a gente se definir, né? Mas eu acho assim, tirando a parte profissional, né, que você já falou, eu sou muito comprometida com o propósito. Então, eu sei que todas as profissões, elas têm que ser desenvolvidas com propósito, né? Sim. Então, você agregar valor àquilo que você está trabalhando, à vida do outro, né? Então, meu propósito não é só ensinar as meninas a dançar, realizar sonhos delas, que isso é maravilhoso, você poder realizar os sonhos das pessoas. Mas também, como a gente tem uma influência muito grande sobre elas, influenciá-las, né? Para que elas tenham uma vida adulta mais assim estruturada no sentido interno, né? Então você começa a ver aquele seu aluno como um todo até o adulto, entendeu? Sim. E a dança, por ela ser uma coisa que está ligada não só ao físico, mas à alma e à mente, porque exige muita concentração, você dança antes com a cabeça, entendeu? Sim. E aí seu corpo vai responder. É verdade. Né? Então, a sua cabeça dança o tempo inteiro e ela pensa em tudo, e o seu corpo vai respondendo. Então, além disso, né, ela também dá uma estrutura interna, né? Quando ela é bem orientada e tem um profissional comprometido com o que está fazendo, né? Então, ela acaba também influenciando nessa estrutura para a vida das meninas e dos meninos, né? Que linda. Você trouxe, até aproveitando aí já o início dessa conversa, né? Quando você pega ali uma criança, né? Você está trabalhando não tanto a dança, quando formando também, né? Um comportamento, uma disciplina, né? Uma parte interna dela. E quando entra um adulto, você consegue também trabalhar, moldar, trazer essas questões para ele treinar também? Sim. Uma das turminhas adultas que eu tenho, eu tô preparando uma equipe, né? Com as minhas lá na escola, depois de um certo tempo que as meninas têm de ensino, aí eu começo a
prepará-las para também ministrar as aulas, né? Olha. Então, o início da preparação, né? E depois elas entram para fazer um curso de preparatório para professores, né? Que aí envolve um monte de... É um curso, como se fosse uma faculdade, né? Que Então, legal. a gente proporciona isso aos nossos alunos que querem seguir. Uhum. Então, foi uma outra professora que ela está em preparação. Então, uma das etapas é eu vê-la lidando com os alunos e ajustando as coisas, né? E eu vejo através do vídeo, quando eu já não estou mais na aula, dentro da sala de aula. Então, a gente tem a etapa que eu fico dentro da sala de aula, né? Mas as alunas comigo dentro da sala de aula são umas, né? E são outras. Uhum. Pessoas, né? Pessoas sendo pessoas. Exatamente. Então, eu quero ver, assim, na lida, né, do dia a dia. Porque a criança te testa há muito tempo, né? Uhum. Como que você lida com aquele testar da criança, né? Sim. E o adulto também. Então, eu assisto todas as aulas que são outros professores que dão lá na escola, elas são gravadas, né? Para a gente fazer um acompanhamento mais profundo. E sempre são excelentes profissionais, tá? Não é por isso, não. É só para a gente ter uma noção, assim, do desenvolvimento do próprio aluno dentro daquela aula, né? E aí, tá sempre indo a outra professora, né? Aí um dia elas me encontraram lá embaixo, que eu fui beber água, elas falaram assim, teacher, e você? E você? Né? Aí elas falaram assim pra mim, eu falei, olha, já eu tô revezando com a professora, né? Tenham paciência um pouquinho, né? Mas a gente, assim... A gente gosta tanto, a gente reclama, mas a gente adora que você fique em cima, fala assim, vamos, vai, você pode mais, você consegue mais. E eu preciso fazer um comentário, porque lá na escola eu escuto muito assim, literalmente em cima, porque senta nas costas, né, das alunas. É isso mesmo. Ai, meu Deus, que então, o adulto, ele passa a se descobrir também, porque às vezes ele não se via ali conseguindo, vencendo limites, né? Então, o professor que é exigente, ele, na verdade, na hora elas reclamam. Você vê que elas falaram? Sim. A gente reclama, mas a gente adora, é bom pra gente. Então, mas elas conseguem ver que elas vão evoluindo. Sim. Né? É que nem a criança não gosta quando você tira ela da zona de conforto dela. Né? Então, ela vai fazer o papel dela e o jovem também. Qual o papel da criança e do jovem? Reclamar. Tentar, então eu tô jovem, tá? Tentar te convencer a fazer do jeito deles, que eles estão com preguiça ou estão cansados, alguma coisa assim, né? Sempre tem uma justificativa. Ou estão inseguros. Porque você pega, principalmente essa geração de agora, muitas meninas, assim, que elas não se veem e elas têm uma insegurança, então elas começam a criar um monte de desculpa para, fugir. Né? E elas têm que descobrir o potencial delas. Então, é hora que você fica em cima. Então, você é aquela professora chata. Sabe, que nem mãe, vai escovar os dentes, né? Então, é igual. Elas não gostam, mas só que elas gostam do resultado. Com certeza. Entendeu? Então, no fundo, elas têm isso como um zelo, um cuidado. Elas podem até reclamar, né? Agora, o adolescente, ele já é você precisa fazer uma análise mais profunda. Porque todo adolescente mente. Olha! E todo adolescente manipula e todo adolescente dissimula. Então, tanto os educadores como os pais têm que ter consciência disso. Isso não os desqualifica, porque isso faz parte dessa faixa etária, entendeu? Não é desvio de caráter, mas se você, adulto, educador e pais, não ter discernimento, né, de que ele está manipulando, de que ele está mentindo, de que ele está dissimulando para conseguir o que ele quer, porque ele não tem juízo, entendeu? Você vai acabar não direcionando isso, aí vira desvio de caráter. Que interessante, E Flávia. os pais geralmente não conseguem perceber, porque os filhos,
Eles te estudam desde pequenininho, eles têm tempo para isso, né? Eles ficam te estudando, vê o jeito que você funciona, o que te convence, o que não convence. Aí, para justificar algo que eles estão fazendo, que o verdadeiro motivo não é aquele, eles te falam que usa uma narrativa que já sabe que vai ter o seu apoio. Ah, tá. Gente, eu tô aqui imaginando, eu era assim, porque nós fomos adolescentes. Todos nós. então. Só que os nossos pais eram diferentes. Eles não queriam ser amiguinhos, eles não eram dependentes afetivos e nem eram, eles eram seguros e eles tinham uma visão assim, eu quero o melhor para o meu filho na vida adulta. Eu quero que ele tenha princípios e valores. Essa é a maior e a melhor herança que você deixa para o seu filho. Não são bens. Se puder deixar bens, ótimo, mas não é isso. Então, é caráter, princípios, valores, porque você passa a ser. Exato. Então, quando você não precisa da aprovação de amigos, você não precisa de aprovação de ninguém, você precisa estar em paz com você e com Deus. Gente, Exato. tudo. Né? Você começou falando sobre propósito, e aí a gente veio, né, falando tudo que você já apresentou aqui pra gente, e tem tudo a ver com o tema, né, que é o balé como forma de educação. E eu queria que você falasse quando você percebeu que a dança, né, que o balé era a sua missão de vida. E você falando tudo isso, eu tô vendo que não é um propósito, É um propósito. mas você tá deixando aí um legado, né, na vida de quantas pessoas. Eu fico feliz, assim, tem umas meninas, porque assim, elas saem, a maioria, né? Elas saem quando elas entram na faculdade, quando entra fora na faculdade, né? Uhum. Se entra aqui dentro, elas continuam. E aí, quando elas vêm visitar os pais, elas vão me visitar também. E aí, a gente estava conversando, né? Elas vão fazer aula e tudo. E aí, elas falaram assim, que elas começam muito pequenas, né? Elas vão até a idade já adulta, né? Elas falam assim, tia, nós somos tão diferentes do pessoal da nossa sala, da nossa idade, né? Eu falei assim, eu imagino, né? Então, mas você sabe que a minha professora me fez um elogio, eu nem lembro mais o que foi. Que ela falou assim, eu parei para pensar, mas de quem que eu herdei isso, né? Aí ela falou assim, do meu pai não foi, que ele não tem isso. Da minha mãe, então, nem pensar, né? Aí ela virou e falou assim, foi aqui, tia. Olha que linda. Olha. Então, elas são mais dinâmicas, elas são perseverantes. Não é qualquer coisa que deixa elas desanimadas. Sabe, se não dá pela porta, elas vão pela janela. Se não dá pela janela, elas vão pelo teto. Elas sabem respeitar o outro. Elas não são movidas por ego. Maravilhoso. E elas abraçam abraça até demais. Um monte de atividade. E o pessoal da idade delas, quanto menos, melhor. Só que na hora que eles veem esse perfil diferente, eles grudam nelas. Uhum. Certo? Sim. Então, isso foi passado. É só a gente ali? Não, junto com os pais. Porque os pais, eles sempre foram parceiros. Tanto que o nosso trabalho da escola é feito com a família. Porque senão eu não consigo desenvolver o trabalho. Quando o pai ou a criança não tem a visão da escola, não adianta ficar. Porque a gente vai ficar raspando. Entendeu? Uhum. E você tem lá dentro da escola os dois formatos, né? Assim, de público, de crianças, de alunos, né? Aqueles que estão só por hobby e também aqueles que você sabe que vão virar profissionais. Então, o problema do hobby aí é o seguinte, como atividade física, ótimo. Como hobby, elas não levam a sério. E aí, qual é o problema? Mamães, adultos também. É que quando a criança está em crescimento, em formação, as suas epífises dos ossinhos, elas são cartilagem. Então, essas epífises, conforme você vai fazendo repetidamente os movimentos de forma incorreta, sem compromisso, sem consciência corporal, como um hobby. Então, você vai deformando essas articulações, essas epífises, né? E aí calcifica
Depois que calcificou na idade adulta, você tá cheio de dor, de problema, e você vai achar que você nasceu assim, né? E você não nasceu assim, você adquiriu, né? Às vezes até nasceu, né? Tem uns que já nascem com alguns problemas. Sim. Mas que uma atividade física bem orientada e bem feita, ela sana, que nem as meninas que entram com hiperlordose e com rotação interna dos membros inferiores, elas sanam isso. Corrige. Elas corrigem. Olha. Elas corrigem totalmente. Tem especialistas hoje que indica o balé como alternativo? Quando eu iniciei o Forne, o Dr. Forne, ele indicava, eu nem sabia. Primeiro ele indicou, eu comecei em Palestina, dando aula em Palestina. E era um advogado que tinha a menina comigo. Dali 2 anos, a mãe da menina veio falar comigo, falou assim, Flávia, você não sabia, mas o Forne até pediu para me te dar um retorno, que a Maristela tinha rotação interna dos membros inferiores, realmente ela tinha, e sanou totalmente. Ela tá com a pisada dela, porque a rotação interna, gente, o pezinho jogado para dentro, ela não vem do pé, ela vem da asa ilíaca com o fêmur. Entendeu? Que nem as crianças hoje, elas sentam muito em Y, em W. Em W. Isso. E vai girando lá na cabeça do fêmur com a asa ilíaca. Entendeu? Então, não pode. Tem que corrigir. Você tá me falando isso e uma das meninas, das minhas filhas, ela senta muito em W. Não pode. E, inclusive, é a que eu até levei pra você, que eu percebo que ela não tem tanto equilíbrio e corre diferente. Então, quando ela vai correr, ela corre com os pezinhos pra dentro. Então, eu procurei o lugar certo pra corrigir tudo isso. Com certeza. Como que é o sentar? Assim, em Y, né? Não é W. É W. Elas sentam e jogam as pernas pra fora e o joelho pra dentro. Sabe? Sim. Sim. Dobra as perninhas pra trás, assim, né? Olha lá embaixo da mesa. Tá. Entendeu? Entendi. Mas lá atrás, em vez de elas sentarem com o bumbum em cima dos 2 pezinhos, os 2 pezinhos saem pra fora e elas sentam fora. Entendeu? Mas não do lado direito nem do esquerdo, no meio. Por isso que eu sou perebento desse jeito. Você sentou em W desde pequenininha. Quando eu era criança, eu sentava desse jeito. E eu piso desse jeito e eu tenho problema dos 2 tornozelos. Exatamente. E dá mesmo. Por que ela não tem equilíbrio? Porque aí ela cai em cima do arquinho do pé. Então, você tem que colocar o seu pé inteiro no chão, toda a borda externa e aqui só o dedão e o metatarso e o calcanhar. Aquele arquinho que a gente tem no pé, você não pode cair em cima dele. O nosso astrálago, que é aquele ossinho do nosso tornozelo, eles têm que estar alinhados com a perna. Tá. Ele não pode estar caído para dentro. Sim, e a gente tá falando aqui de criança especificamente, mas como a Van até falou dela, a gente consegue corrigir isso na pessoa adulta também? Depois que calcificou, não tem jeito. Valeu. Só que ela vai trazer uma solução pra você. Olha, gente, eu nem terminei, ela já tá conclusiva. Eu tenho os 2 tornozelos ruins. Eu comprei, sabe aquela bota ortopédica? Não Porque adianta. desde os meus 18 eu vivo machucando o pé. Então, mas é que assim, a botinha, ela não adianta porque o problema vem lá de cima. Não, a bota é pra colocar quando eu machuco mesmo. Certo. Eu vou machucar de qualquer jeito, ela já tá Não lá. tô conseguindo andar e ela coloca a bota. Então, assim, a palmilha até é bom. Por quê? Ela força o seu pé a ficar alinhado com a borda externa, os dedinhos no chão. Então, você vai fortalecendo essa musculatura aqui que usa. Por que é difícil para a criança e para o adulto ficar ali? Porque dói, fica desconfortável, a musculatura tá fraca, porque ela não foi utilizada, né? Então, a palmilhinha, ela ajuda nesse sentido. Mas o balé, viu? Ele ajuda a você não sentir tanto, entendeu? É que nem eu tenho alunas adultas que têm hiperlordose.
Então, elas começaram a fazer o encaixe, a báscula certinha do balé, alinhou a coluna. Vai tirar essa hiperlordose? Não, porque já calcificou. Porém, elas têm um bem-estar. Nossa. Entendeu? E o que causa o balé na vida adulta? Um bem-estar, uma qualidade de vida, principalmente na terceira idade, né? Que não vai ser aquela pessoa limitada, né? Uhum. Porque tudo vai enrijecendo, a amplitude vai diminuindo. Mas se você está trabalhando o seu corpo de forma consciente, né? E você ameniza muito isso. Você não vê que tem aqueles senhores, aquelas senhoras que abaixa, agacha, levanta. Elas são ativas, né? Sim. Então, ele vai te ajudar nisso. Eu acho péssimo isso, viu? Porque bem na minha vez que eu achei que as senhorinhas iam ficar fazendo crochê, elas estão todas assim, ó. Elas estão assim, ó, com essa mobilidade, estão no balé. Aqui, E né? eu quero chegar a minha vez do crochê. Gente, mas olha, mesmo assim, você pode ter uma melhor qualidade, né? Mas a gente sabe que vai ideal é tendo começar. as limitações que precisam serem respeitadas, né? Mas elas têm elas não são tão acentuadas, né? Que nem o pessoal que vai... Se você entrou nos Entas, você já precisa começar assim. Aliás, eu acho que desde mais nova, a alimentação, ela está adoecendo os nossos jovens e as nossas crianças, né? Então, quem é que... A criança e o adolescente, eles são uma folha em branco. Quem vai Sim. escrever ali a história e vai direcioná-los são os pais, principalmente os educadores que podem reforçar aquilo que os pais já estão passando, né? Sim. Então, para tudo tem hora. A criança, essa questão da tela é péssimo para ela. Sim. Atrapalha até no desenvolvimento do cognitivo. E as crianças estão muito ansiosas, porque elas estão recebendo muita informação fora da hora. Já na escola elas recebem. Uhum. Então, hoje é mais difícil você ter filhos e educar filhos, formar, né? Porque você tem que estar perto, você tem que estar acompanhando, você tem que estar entendendo o que está acontecendo para realmente você ajudar o seu filho. Sim. Você não pode pegar o que ele vem e fala e já pegar as dores dele, que ele vai trazer do jeito dele, né? Até mesmo que ele nem sabe decodificar, né, o que ele está sentindo. Ele sabe que está desconfortável, então ele quer sair, ele quer fugir, né? Mas às vezes é um sentimento que ele está sentindo, ele não está sabendo lidar com aquilo. E que ele vai sentir na vida adulta, e aí ele vai fugir de novo? Exatamente. Pode falar. É que a gente tá falando aqui até na questão adulta, eu falei, vou deixar pra falar sobre o adulto, né, mais pra frente, mas já vamos falar agora porque eu tô aqui. Eu fiz uma aula de balé, quem me acompanha nas redes sociais viu que eu fiz uma aula, foi pra Flávia que eu quero, e também até pra aproveitar o tempo, porque eu fico esperando as meninas ali, então não sabia que tinha pra mamães. Quando a Flávia me falou que tem, eu falei, vou fazer. De vez em quando é comigo. Então, gente, eu tô ansiosa pra esse dia. Você vai agora lá, tá? Tá intimada, minha filha. Você vai falar assim, não, pelo amor de Deus. Não, pode ir lá, pra tudo tem jeito. E aí, gente, eu tenho, ali sabe, quem me acompanha sabe, que eu tenho já os meus momentos e eu faço muita questão de ter meus momentos de autocuidado. Eu acho super importante. Sim. Porém, no balé, naquela aula em específico, eu nunca me senti tão presente e tão em estado de presença comigo mesma. Olha que lindo. Olha, tô até arrepiada de falar. Eu fico muito feliz. Porque foi nesse momento, assim, que eu parei e eu tive que prestar atenção no meu corpo. Em cada fiozinho de cabelo, gente. Eu não tenho noção. É respiração, mesmo. Postura, os músculos, tudo. Tudo. E assim, eu saí de lá maravilhada, assim. Porque é isso que a gente precisa parar de verdade, né? Foi maravilhosa essa experiência, maravilhosa. Nossa, eu fico muito feliz. Porque assim, pra mim é tudo esse retorno. Porque é isso que a gente quer fazer. A diferença na vida do outro. Eu percebo assim, as pessoas, elas estão tão dentro de si, né? Uhum. E as crianças estão indo nessa vibe. Uhum.
E aí, o que acontece? Elas acham assim, elas querem ser felizes. Então, elas acham que realizando tudo que elas querem, do jeito que elas querem, na hora que elas querem, elas vão ser felizes, né? E não é. Toda vez que você sai de dentro de você e você olha para o outro, e você faz a diferença na vida do outro, você você se sente feliz. A realização Sim. é diferente. Porque é um propósito. Sim. Entendeu? É claro que você tem que se cuidar, você tem que ter o seu, né? Mas quando você agrega na vida do outro, você faz a diferença num todo, Uhum. isso te faz a vida ter sentido, entendeu? Sim. Então, ensinar isso aos nossos filhos, Sim. né? Então, assim, quero dar tudo que eu não tive. Meu pai gritava comigo, eu não quero gritar com meu filho. Se tiver um momento que precise, é a linguagem que ele vai te atender e obedecer, né? Uhum. A sua orientação. Então, às vezes, tem mãe que falou assim um dia pra mim, falou assim, você é a primeira pessoa que eu vejo que fica brava e vira e continua conversando como estivesse super bem, né? Aí eu falei assim, mas eu tô super bem. Eu falei assim, na verdade, eu não tô brava com elas. Eu tô usando a linguagem que elas estão respondendo. Sim. Né? Aí tem menino que fala assim, tia, só comigo que a senhora faz assim. Com a outra, com a fulaninha, a senhora age assim, assado. Fulaninha faz assim. É porque a fulaninha, quando eu falo assim, vamos ensaiar de novo, ela já vai lá e já se coloca. Você é só na hora que eu viro um Pinochet que você vai lá. Na hora que eu viro... Aí você vai lá. Não é? Responde só no grito. Então, trazer a lembrança da criança. Se você tiver esse comportamento, eu vou agir igual Certo. com você, né? Então, e às vezes o pai e a mãe não tem esse tempo. Né? Às vezes a criança vem e traz alguma situação na escola. Eu vou mudar de sala. Não, vai lá primeiro. Fala assim, ouve o filho, tem que ouvir. Sim. Tem que acolher, entendeu? Mas tem que falar assim pro filho, a mamãe tá entendendo. Filho, a mamãe precisa terminar uma questão aqui, depois nós vamos voltar a conversar com mais calma, tá bom? Vamos achar uma solução para isso. Aí você vai, fala com o professor, vai lá na escola entender qual é o ambiente da escola, o que está acontecendo, quais são os amiguinhos, né? O perfil de cada amiguinho, para você entender qual a dificuldade do seu, entendeu? Porque o outro você não vai poder mudar. Sim. Mas o seu você pode orientar para ele lidar de forma diferente, com a mesma situação, né? Sim. Então, na hora que você entende, aí você consegue ajudá-lo, né? Então, às vezes a criança, ela tem por receber tanto sim, tanto só reforço positivo, quando ela recebe uma orientação, ela se derrota. Ela acha a última da última, ela acha que não vai conseguir, que ela, desculpa a palavra, é o cocô do cavalo do bandido, e não é nada disso. Nem, a gente não sabe tudo. Sim. É verdade. E o fato de você não saber tudo não diz que você não é bom no que você faz. A gente está sempre aprendendo. Claro, com certeza. Né? Então, aí a mãe vai lá e ajuda. Não, filho, quando você fez isso, o que você estava sentindo? Você não estava sentindo desconforto? Porque a amiguinha foi elogiada, né? E às vezes eu estava fazendo acompanhamento com uma criança e eu já tinha colocado algumas coisas para a mãe, né? E a menina entrou numa escola e que cuida também da criança, que vê a criança como um todo, né? E aí, quando ela teve um comportamento que não foi legal, a professora mandou uma cartinha para a mãe, depois sentou e perguntou no que eu posso ajudar você com né? E pontou, assim, na realidade o que tinha acontecido e não do jeito que a criança tinha levado, né? E aí, bateu na mesma coisa. A criança, ela ficou com raiva da outra, porque a outra foi elogiada, tanto pela turma como pela professora. E ela colocou 7 aninhos. Colocou a menina, a amiguinha, assim, abaixo do 0. Ela foi maldosa, entendeu? Perversa.
Olha só. Então, a menina é má? Não, mas ela não sabe lidar quando ela tá com ciúmes ou que ela tá com inveja. Ela não sabe identificar o sentimento e ela age movida para aquilo. Ela não aprendeu a ver, não, eu tô sentindo isso. Então, como que eu lido com isso? Quem vai ensinar? Os pais. Filha, na verdade, na hora que você viu, depois eu até conversei, contei isso com a menina, né? Perguntei das amiguinhas da escola, tudo, né? Aí eu falei assim, então, esse sentimento desconfortável que você sentiu, ele tem um nome. Na verdade, você não queria ser elogiada que nem ela? Você não queria que o pessoal da classe te admirasse como ela foi admirada? Então, você ficou com raiva porque você queria isso pra você e achou ruim dela ter. Aí você foi e feriu ela com as suas palavras, né? Então, o que era pra você fazer? Você alcançou o que você queria? A turma te admirou? Não, te condenou. O professor te admirou? Não, te condenou. Mas você fez por onde ser condenada? Agora, o que você tinha que fazer? Observa a sua amiga, vê o que foi nela que provocou essa admiração, esse respeito e começa a se trabalhar para ter esse comportamento. É um comportamento legal, que você gostou, que trouxe resultados bons, né? Então, quer dizer, é ensinar e acompanhar. Sim. E isso você leva também para as aulas de balé. Nossa, ainda mais agora, porque agora essa geração, como tá tendo tudo gira em torno do umbiguinho delas, né? Gente, paz, amor não é isso. O amor mesmo, ó, Deus nos ama. Quantas vezes a gente não é sovado por Ele? E a gente sabe, porque Ele nos ama. Sim. Eternamente tem coisas dentro da gente que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que modular, que a gente tem que melhorar, né? Então, esse é o verdadeiro amor, né? E mesmo quando eu falo para as mães, eu sei que vocês têm condições de dar, mas se fosse vocês, eu não dava. Sabe? Dá uma tarefa aí dura, pesada para elas fazerem, porque elas vão conquistar. Sim. A conquista te traz conquista alguma coisa pelo seu mérito, pelo seu esforço. Te levanta a sua autoestima, não é verdade? Com certeza. Faz você se sentir bem consigo mesma. Você tá falando isso, eu passei isso agora vindo pro estúdio, levei as meninas na escola e elas estavam com um balão de gás hélio. E eu falando, brinca dentro de casa, porque se for lá fora ele vai voar. E aí, o que aconteceu? Desobedeceu a mamãe, foi brincar lá fora, voou. E aí a gente saiu, elas estavam indo pro carro, né, pra ir pra escola, a gente saiu, cadê seu balão, Amy? Tá lá em cima. Aí meu marido falou, agora não tem jeito, o Guarim foi embora. Aí entrando no carro, ela começou assim, chorar. Mamãe, você não falou que tudo que a gente deseja, se a gente pedir com carinho pro Papai do Céu, ele vai dar pra gente? Aí eu falei, eu fui boba, né? Falei, filha, isso mesmo. Aí ela falou assim, então, eu posso falar qual que é o meu desejo? Se eu falar pra você, vai se realizar? Eu falei, sim, vai se realizar, pode falar. Eu vou pedir pro Papai do Céu devolver meu balão. Aí vai eu explicar, porque aí eu comecei a ver, porque ela acabou de perder o dentinho, então fez o pedido pra fada do dente, a fada do dente trouxe, atendeu o desejo. E aí que eu comecei a ver, agora, gente, a necessidade da gente começar a explicar também que não é mágica. Não. Né? Não. A gente precisa fazer a nossa parte. Isso. E eu falei pra ela assim, filha, lembra da consequência que a mamãe explica pra você? Aí ela falou assim, sim. Eu falei, então, tudo que a gente faz tem uma consequência. Isso. E essa consequência, ela pode ser boa ou não tão boa. Isso. Lembra que a mamãe falou pra brincar dentro de casa? Então, você foi brincar lá fora. Então, tem coisa que o Papai do Céu não vai atender, sabe por quê? Isso. Porque a gente precisa aprender algumas coisas. Isso. Aí ela, mamãe, tá bom. Mas e se eu pedir? Vai insistir, né? Pra tentar olha, convencer. Você foi... esse é o papel dos pais. Entendeu? Ai, deixa que o papai pega. Não, filha, mas...
pôr Isso a não vai responsabilidade de quem é. Ah, mas é tão pequenininha. Mas é de pequeno que você É ensina. nessa hora Uhum. depois. Sabe essas situações, essa faixa etária aí até os 7 aninhos, que os pais, assim, ignoram coisas que às vezes... Ah, é coisa de criança. Não é coisa de criança, é uma dificuldade que a criança está tendo. Você tem que ir lá, investigar, entendeu? Não entrar na delas. Ah, com Uhum. Entendeu? certeza. Você tem que ir investigar, ver qual é a dificuldade dela. Sim. E ensiná-la para ela superar aquela dificuldade. Sim. Automaticamente, tudo que vocês vivem nessa faixa etária internamente, você repete na vida adulta. Sim. É. Inconscientemente. Sim. O dia que elas estiverem numa empresa, junto com uma equipe que elas sonharam estar, elas vão saber que as atitudes delas têm uma consequência. O dia que elas não passarem ou não conseguirem uma promoção, elas não vão sair e ficar dodói, cair em depressão e achar que foi injustiçada. Não, porque elas põem que elas são injustiçadas, É. né? Ela vai chegar pro chefe e vai falar assim... Por que eu não passei? O que o senhor acha que está faltando? Vai se alegrar, gente. Vocês têm que ensinar os filhos. Se alegrarem com a conquista do outro. Porque hoje, quando alguém consegue algo que elas estão querendo, antes delas, elas não sabem se alegrar. Fica com a cara de que alguém morreu, como se fosse de insatisfação. E tem tudo, entendeu? Então, assim, se alegre com a vitória do outro. Sim. Quando você se alegra, é porque você confia que você também vai alcançar, que você tem valor. É no seu tempo, cada um tem o seu tempo, não é verdade? Você não foi injustiçado. Cada um tem o seu tempo. Eu né? queria que você trouxesse um pouco, Flávia, justamente com relação a esse paralelo. Porque eu sou filha de músico, né? Então eu sempre estive dentro de conservatório, de escola, Legal. fiz o balé clássico. Na época era a escola Toque, não sei se você chegou a conhecer. Sim, Meu pai era músico e eu cresci lá dentro. Então eu fiz o balé Bacana. clássico, eu não lembro o nome da minha professora, mas eu lembro exatamente como ela era. E isso me trouxe muito conhecimento para a vida adulta, muito posicionamento para a vida adulta. E não é só a questão de timidez, de tal, não. É enfrentar desafios, é o coletivo, é enxergar para o outro, é ver além do meu umbigo, como você falou, né? Isso. Saber o espaço e o tempo de cada um. Como que você consegue trazer pra gente, ilustrar isso, que isso é desenvolvido? Porque eu percebo que isso foi desenvolvido em mim. Eu sempre bato na tecla que o meu pai e minha mãe, eles não sabiam o que eles estavam fazendo, mas fizeram certinho. Fizeram o que precisavam ser feito, e sem saber, sem ter conhecimento. Mas hoje, esse próprio canal do podcast, ele pode servir para conhecimento de pais fazerem de forma consciente. Então, traz pra gente um pouco do que na fase infantil, do reflexo que isso vai ter numa disciplina, num posicionamento profissional. Como pessoa, você até trouxe bastante já quesitos, né? Mas assim, no profissional, isso também reflete muito essa pessoa a saber lidar. E assim, eu lembro que na época eu ficava pensando, é um balé, eu vou fazer sozinho. Chegava lá, não, era turma, apresentações são em turma. Então não é também uma coisa individual, porque às vezes tem esse pensamento, né? Não é não, pelo contrário. Porque assim, tudo que eu tô falando aqui é a visão da escola, tá? Tem profissionais que trabalham diferente. Então, isso é o que é desenvolvido dentro da escola e que o seu pai e sua mãe desenvolvia dentro da Toque. Entendeu? Porque era algo que estava inserido neles. Eles tinham uma preocupação com o aluno em geral, não era mais uma prestação. Sim. Entendeu? Era um ser humano que estava ali. Né? Então, você via como filho. Exato. É bem assim, gente. Não tem outra maneira. Eu amo as minhas alunas. De verdade. Eu me emociono de falar. Porque eu as amo mesmo. Mas como, Flávia? Eu amo. Eu gosto das famílias. Respeita, né? Eu quero vê-las bem. Eu luto por elas como se a mãe luta para ensinar um bom caminho. E a sua escola também tem essa visão de que o balé na infância está preparando essa criança também para outras coisas. Mas é a visão da minha escola. Da sua escola. Não é a visão de outra escola. É a visão da minha escola. Lá a gente trabalha assim. Tem escolas que não. Uma enfia o dedo no nariz da outra, no olho da outra e tá tudo bem. É uma luta de ego
sabe? Sim. Egoístas. E É mais tem escolas menina que particulares, tem né? menina que não fica na minha escola. Porque elas se acham estrelas, se acham melhores que as outras, não sabe, não tem espírito de gratidão, não sabe reconhecer o que está recebendo, o zelo, o cuidado, entendeu? Aham. Elas acham, são egoístas, né? Elas se unem para fazer coisa errada, né? Mas para ser uma pela outra, não. Então, lá na escola, tem essa vertente. Hoje, é mais difícil. Porque a criança já está sendo criada dessa maneira. Os pais estão esquecendo de passar princípios, valores, ensinarem elas a serem. Sim. Uhum. Você sabe que até nos bastidores aqui eu comentei com você que eu tirei as meninas das terapias, né? Lógico que foi uma conversa junto com os profissionais, mas elas pararam as terapias e começaram agora o balé e natação, né? Eu coloquei os dois ali para substituir as terapias, porque a minha visão era, eu preciso que elas tenham, a partir de agora, disciplina. Isso. E a questão da disciplina, gente, num simples detalhe, por exemplo, arrumar os brinquedos. Né? Que ali também já é passado. Aí no primeiro dia você até comentou Sim. comigo, né? A diferença, né? São gêmeas, mas é totalmente diferente. E aí você falou que uma tava mais distraída. Aí eu falei, mas o que aconteceu? Porque a mãe já fica desesperada. Ai, o que ela fez, meu Deus? Mas não E aí você precisa falou, não, eu tô aqui chamando, né, pra mão na cintura. E ela tá lá. ela tá voando, ela tá voando. Mas então, o balé ajuda na concentração, na disciplina, no respeito ao outro, né? Que no Baby Class, quando elas trabalham em círculo, às vezes você tá dando ritmo, né? Uma vai e passa na frente da outra, ou sai fora do círculo, aí você para. Então, aquele tal negócio, não ignora, que eu tô te falando, os pais não devem ignorar as coisas que ele acha, assim, é coisa de criança, não. Então, eu paro a aula e eu falo assim, olha, não pode passar na frente do amiguinho. Você tem que seguir. Eu falei, outra coisa, você foi para fora da floresta, lá é a floresta, o círculo, né? Você foi para fora da floresta, virou galinha pata-choca. Né? Porque elas têm que aprender. Dura e realista. Mãe, a Sim, a vida consequência do ato. Gente, não tenho medo de aplicar a consequência do ato. Entendeu? O respeito à autoridade. O professor é uma autoridade. Vocês, como mãe e como pais, vocês são autoridade. Sim. Vocês é que resolvem as coisas. Enquanto elas estiverem dentro da casa de vocês, os filhos, pode ter 30 anos. Sim. Mas está na sua dependência, as ordens e as regras são de vocês, né? Sim. Como se elas estiverem trabalhando em qualquer lugar, que você perguntou profissionalmente, como que ajuda? Sem ser na dança, é como aquelas meninas falaram, tia, nós somos totalmente diferentes. Diferentes. Quer dizer, uma menina foi estagiar, ela foi contratada por uma multinacional. Eles viram o perfil dela, comprometida, não faz de qualquer jeito, entendeu? Elas são perseverantes, sabem respeitar, são gratas, são do sim, sim, do não, não, honestas. Pronto, você achou ali, não precisa nem saber a função. Tendo essa... De verdade, quando eu vou contratar alguém, eu vou primeiro pelo comportamento, pelo perfil, pelo ser da pessoa. Porque conteúdo você ensina. Agora, se lidar com gente arrogante, soberba, que acha que está fazendo um favor, que, sabe, não é parceira, não é leal nem fiel, para quê? É muito mais difícil. Isso você ensina. Pais, vocês têm que ensinar esses valores. Porque elas não vão precisar de uma roupa para ser feliz, elas não vão precisar de um sapato da moda para se sentirem valorizadas. Nada disso, porque elas sabem quem elas são. Entendeu? Então, por que a gente tem essa resiliência? Porque a gente passa por um monte, não é 1.000 leões por dia? Sim. Eu falo que são 1.000 leões por dia. Mas por que você enfrenta uma série de coisas, por vezes injustas e difíceis, mas você fica firme? Porque você sabe quem você é, a sua consciência está tranquila. E você sabe que você só fez ali naquela situação bem. A gente erra? Sim.
Mas muitas coisas são mesmo coisas assim que incomodou no outro, né? Ai, desculpa ali. Eu ia falar assim, você trouxe muito conhecimento, né? Tanto na parte fisiológica, né? Quanto na parte comportamental. Quais conhecimentos para se tornar uma professora de balé? Porque você tem muito, não é? A gente quase nem falou, inclusive, da dança em si, né? Quais conhecimentos você tem e que uma professora de balé tem que ter? E se todos, você olha assim, por exemplo, para a cidade, todo mundo que está dando aula tem esses conhecimentos igual você tem? Porque eu acho uma coisa muito importante para os pais, né? Que estão numa tomada de decisão aí, de escolher uma escola, um profissional, olhar para esse contexto. Então, foi ótimo você tocar nesse assunto, né? Nós temos muito boas escolas nesse setor aqui dentro de Rio Preto, mas a gente tem, assim, também muita gente despreparada, né? Então, você formar para bailarina é uma coisa, para professor é outra completamente diferente. Quando eu entrei na faculdade e eu fui aprender anato, cinésio, fisiologia, eu já tinha estudado no curso que eu fiz de teachers para o balé. Né? Então, eu fiz cinesiologia aplicado ao movimento do balé, estudei numa apostila dessa grossura do Royal, teve que ser traduzida, sabe? Então, você tem que saber o que você está fazendo, até mesmo para você ajudar o aluno a superar a dificuldade dele. E você tem que saber, nossa, na hora que ele faz o movimento, aquele fondue daquele jeito, olha, ele está torcendo o ligamento do joelho. Então, você sabe o que está acontecendo. Então, você vai lá e corrige, né? Então, o professor, ele tem que fazer para ele ser professor de balé, ele tem que fazer um curso de preparação para professor de balé. É um curso. Não é um bailarino, vai dar aula. Não. O bailarino, ele sabe dançar, né? Mas ele não está preparado para dar aula. Ele tem que entender de corpo humano, de anato, de fisiologia. Ele tem que saber o que ele está dando, entendeu? Então, a gente vê assim, pais, quando vocês vão escolher uma escola de atividade física, não falo só o balé, façam com os mesmos critérios quando vocês vão escolher uma escola de ensino para o seu filho. Vocês não são cuidadosos? Que depende do futuro deles. A dança é a mesma coisa, a atividade física é a mesma coisa. Por quê? Eles estão em crescimento. As epífises dos ossinhos são cartilagem, né? Então, tudo que eles forem fazer de maneira repetitiva e inadequada, eles vão ter o resultado disso. Então, vai ter uma deformidade, né? Depois a calcificação, e aí, olha, atividade física só para amenizar um pouco a dor e o desconforto, né? Então, hoje, nós vemos que alguns pais já têm essa consciência. Eles não escolhem mais uma escola de balé, assim, visando preço, valor, né? E nem comodidade. Eu tenho gente que sai do Dama, minha escola é do outro lado. E tem bastante. Tem gente que sai muito, olha lá, é uma. Né? E eu tenho bastante gente, assim, que sai de outros lugares super longe para ir ali na escola. Né? Então, eu me sinto, assim, recompensada, porque eu falo, olha, as pessoas estão buscando o que é realmente melhor para os filhos, né? E é tudo uma parceria. Os pais erram, a maioria deles, tentando acertar. Né? Então, se a gente tem esse conhecimento e a gente pode ajudar nessa caminhada, a gente ajuda, né? Assim, para os pais que permitem, logicamente. Que tem pai que não quer saber, fala, não, minha filha não mente, não é assim, e, né? E, então, eu fico de fora. Aí eu também não atuo, né? Mas se o pai dá aquela, não, eu quero que ela seja mais forte, né? Que nem no Baby Class, no final da aula tem o bailão, né? Então, a gente tinha lá 4 figurinos. Então, 10, 12 meninas. Aí, você vai sortear para ver qual que vai usar, né? Uhum. Aí, que nem teve uma situação dessa. Uma das meninas começou a chorar porque queria que eu tirasse o figurino da outra que foi sorteada para dar para ela.
Mas fez uma birra. E aí, o que eu fiz? Eu acolhi ela, falei assim, olha, a tia entende a sua dor, né? Que você queria pôr a roupinha, não pode. Mas se você tivesse sido sorteada, eu não ia tirar de você para dar para outra. A tia entende que você tá frustrada, você queria e não vai poder, né? Pô, agora, se você continuar vindo nas aulas, vai ter uma hora que você vai ser sorteada, né? Sim. Agora, a tia não vai tirar da amiga para te dar. E ela é aprende isso, a né? lidar com o sentimento, né? Sim. Não tem como. Ai, também ela não deu a no volta, meio, né? ela não deu a volta por cima? Sim. Deu. Ela não respeitou a vez da outra? Quando for a vez dela, ela vai saber se fazer respeitar. Claro, com certeza. Ótimo. Você falou também sobre se sentir reconhecida. Então, queria entrar um pouquinho nos prêmios que você já ganhou, inclusive internacionais. Qual deles? Conta um pouquinho pra gente de toda essa trajetória e qual deles mais te marcou? Nossa. Olha, bom, a gente tá realmente aí... O primeiro prêmio nosso internacional foi em 1999. Nós competimos com 7 países e 19 estados brasileiros. E a gente conseguiu, a gente ganhou... Nós não fomos com essa intenção, a gente foi para fazer os cursos, né? E para acrescentar, né? Como experiência. E a gente foi premiado. E o que é legal, né? A gente tá... Que eu acho que é uma honra e é uma responsabilidade muito grande... A gente está projetando a parte cultural de Rio Preto no exterior. Sim. Né? Eu fui fazer um curso de especialização em Nova York, no American Ballet Theatre, e no New York City Ballet, no Joffrey Ballet School, e na Broadway. E aí, lá eu fiquei sabendo que podia se mandar assim, o seu trabalho para a Disney, para ver se era aprovado para dançar lá nos palcos da Disney. E eu estava em contato com a pessoa que fazia essa ponte, que tem que ter a pessoa certa, né? Que faz essa ponte. E aí a gente mandou, né? E eu fiquei sabendo através de outro professor que era de outro estado, né? E aí nós passamos nessa seletiva. Então aí nós fomos, né? Foi maravilhoso. E e também fomos, quando eu enviei o trabalho, essa pessoa que faz a ponte, ela era diretora de um concurso, de um festival Magical Dance, é a Fabiana Carvalho. Ela é, assim, uma pessoa muito preparada para essa parte artística no exterior. E ela viu o trabalho. Aí ela falou assim, Flávia, independente de você passar ou não na seletiva da Disney, você é minha convidada com seu grupo para encerrar o nosso festival. Olha, que demais. Então, foi assim, uma honra muito grande. E aí a gente acabou competindo, a gente também trouxe um prêmio lá de Orlando para Rio Preto. E aí acabamos passando na Disney, né? Claro. E aí a gente fez essa viagem agora e deixamos a porta aberta. Aí entrou a pandemia. Sim. Né? E aí depois, agora, o ano passado, nós tornamos a ir dançar lá. E passamos também na Universal, né? Dançamos lá também, nos parques de lá. E também na NBA, que foi algo assim. Nossa, que auge, gente! Nós nem sabíamos, a Fabiana, porque assim, como era muito difícil... Ela pegou o trabalho, mandou, ela foi trabalhando no silêncio pra gente, nós íamos participar só na Disney e na Universal, né? E aí, participamos na NBA no intervalo, não foi nem no tempo, né? Porque vai bastante gente artístico lá, que nem a Beyoncé foi, né? Então, a gente ficou assim, foi uma vitória muito grande, né? Claro. Pra nós ali, porque lá nos Estados Unidos, ninguém faz meia sola. Entendeu? E ninguém faz meia sola. E aí, deixa eu te perguntar, quem se apresenta? São as crianças, adolescentes? As mamães podem? Claro, estando preparada, né? A gente faz uma triagem, né? A gente faz uma triagem para ver quais são os alunos que já estão preparados. Sim. Inclusive, assim, nós nem divulgamos dentro da escola.
a gente divulga assim, na hora que vai e começa a divulgação que tá dançando lá, então as pessoas vêm, mas elas acabam se motivando, né? Uhum. Porque elas ficam tristes de ainda não irem, Sim. né? Uhum. Então, a gente faz a seletiva dentro da escola, e aí é um grupo. Pode ser grande ou pequeno, depende de quem está preparado para ir e dos pais que também têm condições, né? Uhum. Porque também tem a parte do custo da viagem, tudo. E então a gente faz essa seletiva. Por que da seletiva, Flávia? Porque quando você manda um trabalho para ser aprovado lá, quando você vai levar o trabalho lá, você tem que levar naquele padrão. Por que a porta está aberta em Orlando? Porque nós levamos exatamente no padrão que nós enviamos o trabalho que eles viram. Então, eles sabem que é o padrão mesmo. Podem confiar É. nessa seleção. E aí, esse ano, assim, a gente ficou tão feliz, né, com tudo que aconteceu. E lá tem workshop para as meninas fazerem, sabe? Elas fazem aula. Esse ano, o ano passado, elas fizeram com a coreógrafa da Disney, Olha. sabe? Então, é uma experiência, gente, que não tem, assim, não tem dinheiro que pague, Com sabe? certeza. É pra vida do bailarino, da bailarina. É coisa, assim, que ela vai contar pros netos. Sim. E é uma coisa, assim, que da primeira vez que a gente foi, foram 2 famílias junto, né? E eles já tinham ido na Disney. E aí eles falaram assim, Flávia, é outra viagem. Eles estavam, assim, extasiados com tudo aquilo, sabe? Você fica ali 10 dias, agenda lotada, porque aí você vai conhecer os parques, aí você faz tudo. Você faz workshop, né? Você faz Chegou, ó, dia 28 nós chegamos, lá a gente ia dançar dia 28 na NBA. Nós chegamos de manhã, já fomos para uma escola que eles tinham alugado para ensaiar. Aí fomos no shopping almoçar. Do Flórida, nós fomos para o hotel, demos entrada no hotel, tomamos banho, nos arrumamos, colocamos o figurino e fomos para a NBA, para o estádio, para dançar lá. Então, é assim, a agenda... Nossa, ensaio, quando chegou. Agenda lotada. E esse pessoal que a gente vai, né? Eles são, assim, muito estruturados. É um pessoal, assim, de primeira linha mesmo. Vale um investimento que você faz, né? Então, esse ano, a gente quis presentear a cidade, porque eu falo assim, gente, é sonho de muitos, né? Com certeza. E não é todo mundo que pode estar na minha escola fazendo a aula, né? Uhum. Então, a gente abriu para a cidade. Vai ter um curso, né, preparatório para quem quer ir dançar no exterior. Então já vai dançar no exterior? Não, é preparatório. Quem já estiver preparado, vai. Quem ainda não estiver, nós vamos continuar trabalhando Uhum. até estar, né? E aí a gente já prepara os pais também, né? Já fala custo, tudo certinho, né? E a gente vai ter uma seletiva depois, mas quando tiver tudo pronto, aí eu posso até lançar em primeira mão aqui no programa de vocês. Ai, que tá? legal. E abrindo para a cidade. E aí, e região, viu? Região também. Tem muitas bailarinas, né, que querem realizar esse sonho. Já que a gente está com essa porta aberta, né? Eu vejo como um diferencial de onde a sua escola pode levar esses bailarinos. E lá tem olhômetro, né? Com certeza. Lá sempre tem olhômetro, porque ali é o berço das artes, de verdade. Lá, ali em Nova York, a Broadway, Sim. a Disney, gente, aquilo ali é um outro mundo. Sim. Sabe? É um bailarino, um jovem bailarino, se ele se especializa em canto, ele tem possibilidades ali dentro. Uhum. Porque as pessoas vivem muito disso, são profissionais e são considerados como médico. Ah, com certeza. Entendeu? Então, assim, é uma outra realidade, né? Apesar que a gente está caminhando em São Paulo, já é outra realidade, né? Uhum. Aqui você acumula funções que lá em São Paulo são funções separadas e que você ganha para cada uma delas. Diretor artística é uma função, você ganha. Diretor geral é outra, você ganha. Coreógrafo é outra, você ganha. Treinador é outra, você ganha. Professor é outra, você ganha. Entendeu? Então, já é uma outra visão, Sim. né?
E agora, no interior, a gente está caminhando, né? Agora, que se precisa realmente não ir... precisa ver a história do profissional, né? Você não pode fazer experiência com o corpo do seu filho e nem com o seu. Porque se você tem um problema, você é mal orientada, aí que você sai, porque você vai deixar mais inoperante ainda com o seu corpo. Sim. Né? Até uma dúvida, porque assim, o balé para mim sempre foi algo muito distante, apesar de sempre ter vontade de ter feito, enfim, mas não era a minha condição na época. As minhas amigas, porque ali é minha amiga desde a infância, fazia. A Kathleen, não sei se você lembra. Sim. Beijo, Cat. A Kathleen ficou marcada na minha cabeça, porque ela conseguia abrir até muito pouco tempo atrás, espacate, fala. Grande e assim, balé. Olha lá, gente, balé é cultura, você aprende outra língua. Mas assim, era um sonho conseguir isso, e eu sou muito dura, me considero ainda. É possível? Depois de adulta, conseguir essa flexibilidade? É possível, a não ser assim, a pessoa que ela já nasceu, que nem eu tenho algumas meninas que elas já têm a musculatura curta. Então, você vai trabalhar, você vai melhorar muito aquilo ali, mas talvez ela não chegue no mesmo grau da menina que tem uma musculatura normal. Né? Tá. E quem tem hipermobilidade, põe a perna onde quiser. Né? E qual que é o problema da hipermobilidade? Ligamentos, tendões e musculatura, eles são muito frouxos. Então, para fortalecer, é muito mais difícil. Entendeu? Porque quem sustenta os ossos? É o músculo. Né? Então, é aquela criança que corre e cai. Aquela criança que não tem equilíbrio, entendeu? Porque ela tem tudo muito molinho, né? Então, se você fortalece, faz um trabalho correto de fortalecimento naquele indivíduo, ele usa a favor dele. Então, aquelas pernas que põe aqui, põe até atrás, que dá certo, entendeu? E não sente nada, entendeu? Agora, o adulto que tá enrijecido, né? Consegue melhorar muito, inclusive a sua qualidade de vida. Porque, gente, o bem-estar, que você não sentiu bem-estar depois da aula? Sim. Tanto mental, espiritual, como físico. Entendeu? Te traz, na hora pode ser até um pouco sofrido, mas depois te traz um bem-estar danado. Né? Por que as meninas amam o balé? Elas não gostam da disciplina. Elas não gostam de ter as regras, as normas. Mas elas vão, né? Então, elas treinam o autodomínio, né? Que você tem que ter domínio próprio. Elas, se estão dispostas, elas trabalham a própria vaidade. Porque assim, não é na hora que ela quer. É na hora que ela está pronta. Entendeu? Então, ela vai aprender a trabalhar isso tudo dentro dela. E aí ela vai trabalhando para alcançar também, né? Então, essa questão de melhorar a qualidade de vida vem da melhora da sua movimentação. Então, esse bem-estar que você sentiu, você vai sentir muito mais. Ai, que delícia. Entendeu? Eu me senti na meditação. Parecia que eu tinha meditado, assim, depois que eu saí da aula. Foi que muito legal. Ele mexe com a alma, né? Mexe com a alma. Mexe com a alma. E aí você vai conhecendo partes do seu corpo que você não conhecia. Isso chama propriocepção. Toda atividade física bem feita propriocepção é a sensação muscular que você tem quando você está movimentando o seu corpo. Você movimenta ele conscientemente, entendeu? Então, vamos supor, você vai esticar uma perna do lado, você vai esticar da virilha até o dedão do pé. Você não vai levar o bumbum junto, entendeu? Foco, concentração. Concentração. E vencer limites. Você tá lá, você tá assim, que não aguenta mais, que a coisa... Não, vamos, fica... Aguenta. Odeia, gente, Você sabe? consegue. Você consegue. Isso. Né? E aí tem aquela coisa assim, né? Que a gente lida muito com adolescente, né?
Ah, porque elas acham que elas estão prontas, que elas sabem, que elas... E às vezes não é assim, né? Então, hoje eu falo assim, que é um trabalho mais custoso, né? Mas como a gente está envolvida, né? Assim, no propósito, então eu não desisto delas, Uhum. sabe? E você lá na sua escola, ela é voltada especificamente para quem quer ser bailarina? Ou não? Você atende também quem quer fazer o balé para poder treinar um autocuidado, outros... Mas não Ó, vai ser uma bailarina, não vai focar em ir para o exterior, não vai entrar... Não tá com foco em apresentações? Não, é assim, nós trabalhamos tudo, porque é isso aí que eu falo. Você não pode colocar numa escolinha que a criança faz o que quer, entendeu? Que o professor não exige, entende? Ah, ela é muito pequenininha para exigir. Não, ela não é pequenininha para exigir. Ela entende, a criança entende tudo, entendeu? Uhum. E ela tem que aprender, é um ensino que você está dando para ela. Como ela se sente bem quando ela verdadeiramente consegue fazer algo bem feito. Uhum. Entendeu? Sim. A autoestima dela vai lá em cima. Sim, mas se eu Entende? digo assim, se ela está lá dentro, ela tem potencial, ela segue todas as disciplinas, mas ela não quer ser sim. bailarina. Não, eu vou ser médica, Não, eu só tô mas ela- fazendo balé. Não, Tudo bem, ela aceita. A maioria foi ser médica, advogada, arquiteta, né? Mas elas tiveram um trabalho super bem feito. Se elas quiserem seguir um dia, elas receberam conteúdo para Tem isso. conteúdo para. Agora, quando você quer passar num Bolshoi, ou você quer passar numa grande companhia, então aí vem, conversa, a gente abre uma turma específico para isso, assim, mas no cruzo, um médio, curto prazo, entendeu? Uhum. Porque aí não dá para ir 2 vezes na semana, você tem que ir todos os dias. É igual os filmes, É que o as foco. professoras chegam... Tem aquele filminho A Bailarina, né? Que é na Reguinha, você assistiu aquele filme eu acho que lindo, esse aquele aí eu ainda filme? não assisti. Não, é um filme infantil lindo. Assiste, chama A Bailarina. É isso. É lindo, minha Meu filha Deus, adora. ai, eu quero assistir também. É bem aquilo ali mesmo, né? O que assim, a gente... Trabalha com sonho, com realização. A menininha é Isso. muito pobre, ela acha que ela nunca vai conseguir, ela se torna, ela se apresenta. Tudo é possível quando... Primeira coisa, você tem que ter humildade. Humildade não é você ser capacho do outro, entendeu? Não é isso. É você saber que você vai ter que passar por processos que vão te levar onde você quer, entendeu? Sim. Exato. Então, esses processos é que te possibilita. Né? Geralmente, alunas que no momento, já faz alguns anos, eu não tenho alunas que nasceram com o talento, natas. Porque o nato, ele chega pronto. Você até fica assim nele, assim, sabe? Porque é lindo, sabe? É uma coisa assim. Agora, o que não é nato, mas ele pode até ter jeito, mas ele não é nato. Então, você tem que ter esse recurso de conhecimento, é isso que eu falo. Por isso que você não pode parar de estudar. Né? O pessoal me pergunta, qual é o seu diferencial? Eu falei, experiência e estudo. Reciclagem. Entendeu? Então, esse conhecimento e um dom que Deus me deu, isso vem de Deus, não é meu, não é mérito meu, vem dele, que junto com o conhecimento, com o estudo, eu consigo entender qual é a dificuldade do aluno e eu consigo pegar aquele conhecimento que eu adquiri e ajudar ele. Então, a gente fala assim, eu fico cavucando lá, até trazer para fora o potencial daquele aluno. Então, às vezes é um aluno que entrou, você olha assim para ele, você não dá nada para ele. Aí você começa a trabalhar, eu pego os que são mais humildes. Certo? Porque não tem como você trabalhar alguém que se acha. Entendeu? Não tem como. A própria pessoa não aceita. Não. É resistente. Ela sabe tudo e não, então ela não absorve aquilo que você está levando, né? Mas em algum momento, aquilo que fez ela chegar naquele ponto, né? Então, ela não nasceu pronta. Ela foi trabalhada. Então, não adianta o pronto, o nato, o talentoso, ele vem pronto. Você só pole ele.
Uhum. sabe? E é lindo que você fica parada. Ele não fica te olhando, você que fica olhando ele. É lindo, sabe? E ao contrário, não. As meninas olham, vê, as que são mais espertas, elas captam e usam nelas. Você entendeu? E aí elas vão crescendo, elas vão se achando. Aí não pode se perder, porque aí se perde. Não É. tem jeito. Fica Aí mais não tem difícil também, jeito. né? Ô, É. Flá, e qual conselho você daria para os pais que estão na dúvida se colocam ou não os filhos no balé? Por questão, todas questões, né? Financeiro, enfim. Eu falo que é um investimento que vocês vão fazer na vida do seu filho. Pelo seguinte, o balé, ele não desenvolve só o corpo anatomicamente, harmonicamente e corretamente. Ele desenvolve também aquele indivíduo internamente, eles passam a serem mais resilientes, mais fortes, mais perseverantes, concentrados, que você não consegue aprender se você não estiver focada naquilo que você está fazendo. E todo nesse trajeto, né? E estou falando disso de escolas comprometidas, escolas que realmente têm para oferecer conteúdo e comprometimento, amam o que fazem, tá? Não é toda escola. Então, você vai ter, além desse desenvolvimento físico, o desenvolvimento como pessoa. Então, isso vai fazer a diferença neles na vida adulta, na vida profissional, né? Então, eles vão aprender a respeitar a vez do outro, o lugar do outro, a não ficar... Menina que às vezes chega, começa... Às vezes vem de outra escola, começa... Fica naqueles tititi, às vezes se sente menos diante de uma menina que está dançando bem, aí começa a fingir que tá rindo, sabe? Só para deixar a outra menina insegura. Então, olha onde nós estamos chegando, né? Então, eu não aceito, eu corrijo. E se a menina não quiser mudar, ela não consegue ficar na escola. Entendeu? Então, a gente ensina valores para as meninas. Tem que respeitar. Pelo contrário, o grupo tem que ser unido no sentido assim, você tá com dificuldade nisso, eu vou te ajudar. Não, vem cá. A maioria dos meus grupos sempre foram assim, tá? Nessa geração agora, é mais difícil de eu trabalhar isso nelas, sabe? E porque um pouco, assim, nessa falta de... Porque tudo pode hoje, né? Inverteram tudo, né? Então, até os pais ficam inseguros. Porque na hora que você faz o certo, os que estão em volta falam que você é um monstro, né? É verdade. E aí você acha que você está pegando muito, muito forte, muito pesado. Não, você está fazendo certo. Eu falo assim para as mães, em reunião de mães, eu falo assim, gente, na educação das filhas, para vocês ficarem mais seguras, pensem assim, como eu quero que a minha filha seja na vida adulta? E aí, tudo que você fizer agora, seja pensando lá. Se eu tiver essa atitude, tudo bem, hoje eu posso fazer isso, para mim eu fico na zona de conforto, ela vai me amar mais ainda. Mas e na vida adulta? Como que vai ser isso na vida dela? Eu tô deixando ela aleijada, sem saber como agir. Por que eles fogem, o adolescente foge? Porque ele não sabe lidar com aquela situação. Ele não foi ensinado quando pequeno. É verdade. Entenderam? Então, qual que é a função nossa? Ajudá-los. Sim. Você só ajuda se você entende qual é a dificuldade dele interna. Ah, com certeza. Entendeu? E aí você motiva. Teve um dia, a menina estava na psicóloga, a mãe virou e falou assim, a psicóloga chegou para ela e falou assim, mãe, por que você insiste para sua filha ficar no balé se ela já falou que não queria, né? Então, esse psicólogo, ele estava trabalhando a causa não, a consequência. Qual é o conflito? Não quero mais fazer balé, quero sair do balé. Ou da natação, sei lá do que for. Fica então, migrando de esporte. Isso. Então tá bom. Então eu tiro. Então, eliminou a consequência, tá? Mas a causa tá lá. Ela quis sair porque ela achava que ela não dava bem pro balé, porque ela entrou numa matéria que ela não estava dominando, o ego dela doeu, o orgulho doeu, e o professor ia lá, orientava, e ela achava, assim, que ela não
dava para dança. Menina que estava indo super bem, né? Então, você tem que tratar a causa. Conversei com a mãe se uniu, nós fomos trabalhar a menina. Não foi fácil, nem para mim, nem para essa mãe. Mas a menina, gente, mas foi tão maravilhoso. Quando a gente viu, hoje, eu vou orientá-la, ela ri dos erros dela, ela não fica derrotada, ela sabe dar a volta por cima, ela não se acha que ela está sendo humilhada perante as amigas, uma menina bem resolvida. Gente, no mundo, se você não é assim, onde você vai parar? Não tem como, né? Ótimo. Não E é? você fala todo momento as meninas. A sua escola é exclusivamente para meninas? Não, tem para os meninos também. Tá. É que assim, a maioria são automático, né? meninas. Sim. Pelo contrário, eu quero muito que os meninos, né? Aham. A escola está aberta para vocês. A gente tem um trabalho específico para os meninos, né? Que é lindo também, né? É o balé lindo, para meninos. Meu é Deus do lindo. céu, eu acho lindo. E também o ano que vem, esse ano ainda, né? A gente vai lançar aquele curso. Nós também vamos vir aqui para abrir, né? E Aham. quem sabe a gente consegue aí realizar os sonhos, né? Claro. Gente, a coisa mais gostosa é realizar sonhos. Nossa, dá uma sensação tão boa. Não é fácil, mas é muito bom. E aí, automaticamente, os seus sonhos são realizados. Né? Lindo. Então, quando a gente sai um pouco de dentro da gente e a gente olha para o outro e faz a diferença do outro, na vida do outro, você também é abençoada. E, pais, toda criança, todo adolescente precisa de Deus. Então, assim, é fundamental. Ai, que lindo. fundamental. Todos nós, né? Que linda a sua fala, a sua colocação, principalmente você, importante. né, trouxe a todo momento a questão do balé como uma arte, né? Sim. O quanto reflete no ser humano, No né? ser humano. As possibilidades que ele pode alcançar em viagens para o exterior, alcançar Isso. lugares e momentos que às vezes ele E não alcança. ser também não iria alcançar. profissional na área. Sim. Sim. É só Uma a gente profissão, oferece. sim. Lá na nossa escola nós oferecemos uma formação para isso. Se ele né? quer se tornar um professor. Exatamente. Tanto professor quanto Bailarina. entrar numa companhia, né? Ou se não quer seguir, mas teve toda essa experiência que edificou, né? Uhum. Eu falo assim, é que nem natação. Natação você não obriga. Não tem coisas assim, gente, os filhos, não é questão de obrigar. É questão assim, você tem o que você pode negociar e o que você não negocia, certo? Então, vamos supor, criança resolvendo o que vai comer. Criança resolvendo o que vai vestir. Então, você pega lá 3 troquinhas de roupas que você acha que é adequado para a idade dela. Filha, com qual das 3 você quer ir? Acabou. Ela vai escolher, mas dentro do seu padrão que Sim. você acha que edifica na vida dela. Uhum. Você tem essa responsabilidade. Você vai deixar ela sair com um shortinho mostrando o bumbum e com aquelas coisas assim, que nem uma Anitta da vida. A criança vê, ela não tem juízo, ela quer imitar. Claro. Não é? Quem tem que esclarecer o que é bom e o que não é o adulto, Sim. né? Então é que nem natação não é negociável. Tem que aprender natação até aprender a nadar. Porque todo lugar que essas crianças vão, tem água, Uhum. Sim. né? Então, por uma segurança delas. E outra coisa também. E o balé, eu recomendo, não é porque eu dou aula de balé, não. Eu recomendo para todo mundo. Para todos, até para o adulto. E acho que para a formação da criança, em todos os sentidos, ele é primordial, desde que seja numa escola comprometida com o aluno, em que o foco principal não seja lucro. Porque, às vezes, para você manter, a gente vê muito isso hoje, para manter o aluno na escola, você vai quebrando princípios e vai deixando, nem corrige, nem fala nada, porque depois a mãe vem e tira. Então, a gente não trabalha assim. Pelo contrário, né? Às vezes, a gente fala assim, tem o regimento da escola, né? Que nem esse ano eu falei assim, olha, gente, lê o regimento para vocês verem se a visão de vocês bate com a visão da escola, né? Porque se não bater, não tem sentido ter Sim. a criança ali dentro, né? Então, a gente tem a disciplina,
é igual para todo mundo, ninguém é melhor que ninguém, né? Um respeita o outro, um é pelo outro, respeito, lealdade, fidelidade, né? Então a gente não vai deixar elas fazerem, às vezes elas querem do jeito delas e elas vão lançando mão de artifícios para conseguir o que elas querem. Que é a tal da idade, que elas manipulam, elas mentem, elas dissimulam. Uhum. E eu não vou ser permissiva, Com certo? certeza. E aí, o pai tem que estar com a mesma visão. Porque o que você fala aqui e os pais falam lá, acabou. O Fica uma adolescente, a construção. criança, ela segue. Flá, É foi isso. uma aula genial. Eu tô mais apaixonada ainda. Eu não Ai, tinha que falado bom. isso pra Flávia, mas eu já tinha falado nas minhas redes sociais antes da gente marcar aqui. Então, foi realmente uma experiência incrível que eu tive. Quero continuar fazendo as aulas. Eu Que sei que ela... bom. Eu falei, vou uma vez por semana só. Ela falou, vem aos sábados. Isso. Não. Mas pra ver, Gente, né? Aí, gente, não tem como fazer omelete sem quebrar os ovos. Você quer um bom resultado em qualquer área, não é só no balé, não. Se você quer ser um profissional diferenciado, faça o seu melhor. Depois não reclama dos resultados, não é, É verdade? verdade. É verdade. Então, E aí ela falou assim, e outra coisa, vai chegar no final do ano, segundo semestre, pra treinar, ensaiar, eu não pode faltar. Eu falei, mas aí eu não vou precisar, né, me apresentar. Ela falou assim, você vai querer se apresentar. Vai querer apresentar. Todas as adultas que se apresentaram, eu tenho uma médica, a Andressa, que ela tá há mais tempo lá na escola. E eu tenho a menina dela, né? E aí, depois de um tempo, ela começou a fazer. Ela já dançou em 3 espetáculos. O último, ela dançou 3 coreografias. E eu falo que ela é um exemplo. E ela fala de como... Eu vejo, né? Mas eu gosto, assim, que o aluno perceba. Como os Sim. pais percebam também a diferença na criança, em todos os sentidos, né? E ela fala assim, nossa, como ela mudou. Tanto de corpo, como de qualidade de vida, porque ela tem muito mais alongamento, mobilidade, agilidade. E também, assim, na questão dela se ver, Sim, sabe? sim. Gente, eu não sei explicar, só quem faz balé sabe. Então já aproveita e fala suas redes sociais. Quem quiser fazer balé, como pode te encontrar? Fala tudo agora. Ó, o nosso Vende seu Instagram peixe. é Flávia Bueno II. O endereço da escola fica na rua José Agrelli, 465, Jardim Panorama. Essa rua é atrás da hamburgueria Madeiro, ali na Juscelino Kubitschek. É facinho chegar lá, tá? E vocês podem também entrar em contato com a gente pelo 17988184342. E vai ser um prazer receber vocês lá. Tem balé infantil a partir dos 3 aninhos e o adulto. A gente está formando, inclusive, uma turma das meninas mais adultas. Mais adultas. Né? O mais que hoje em dia. Que vai ser de manhã as aulas. E é um trabalho, assim, ligado à dança, mas a gente vai fazer uma preparação física delas, né? Ajudar no dia a dia delas. Né? Então, elas falam assim, mas e os papagaios? Eu falo, pode deixar que eles vão gostar muito. Né? Então, a gente vai fazer um trabalho específico de alongamento e fortalecimento. E fora o lúdico, que é a coreografia, a dança dentro do limite de cada uma. E toda vez que vocês forem fazer atividade física, para de ficar se comparando com o outro. Vocês têm que se comparar com vocês. Eu estava assim, hoje eu já estou assim, né? Hoje eu estou assim, olha, agora eu estou assim, né? Então, ver a sua evolução, entende? Sim. E todo mundo consegue chegar aonde sonha. Só que tem que passar pelos processos, fazer os caminhos que precisam serem feitos. Né? Ai, que lindo! Obrigada, Flávia, por compartilhar. Eu que agradeço. Tanto conhecimento específico, né, da sua arte, do balé, onde você já chegou,
a sua escola, né, está chegando, quanto também tanto conhecimento pessoal, ensinando aí que a arte, o balé especificamente, né, consegue tratar, levar e evoluir não só dentro do palco, mas fora do palco. Obrigada. Olha, eu que agradeço, tá? Assim, foi uma honra, é uma honra muito grande estar aqui. Espero que a gente esteja mais vezes juntas, né? Sim. Agradeço muito a Deus por tudo isso, que desde eu comecei, eu era menina moça, brincava de Suzy ainda, e eu comecei a dar aula. E então, assim, eu sempre senti ele junto, né? Amém. Então, eu sei que tudo isso é obra dele e nós somos apenas instrumentos dele para edificar na nossa vida. Ele edifica na vida dos outros e ele edifica na nossa vida, Sim. sabe? E eu queria tanto que as pessoas soubessem o quanto que é bom você ter um propósito de vida. Às vezes fica procurando em carro, em casa. Tudo isso é bom, você tem que desfrutar, Sim, tá? sim. Quando você pode, você desfruta. Quando você não pode, você não sofre. Exato. Porque você tem um propósito, você é um ser realizado, independente disso. Sim. Né? Então, você não precisa casar para estar realizada, você não precisa ter filhos para estar realizada, você não precisa ter o carro do ano para estar realizado, nem a casa, a mansão. Não. Ai, que lindo. Independente disso, você se sente bem realizada. Sim. Porque você tem propósito, você é plena. Uhum. Né? Agora, se tudo isso vier, ótimo, Sim. você vai desfrutar. É. Vem para agregar e É. não para te fazer feliz. Lindo, Flá, ótimo. muito obrigada pela sua participação. Eu estou mais feliz ainda por ter escolhido a sua escola. Eu tô vendo o quanto Obrigada. você é espiritualizada. Sim. E eu quero pessoas assim, próxima de mim, das minhas filhas principalmente. Isso. Então, desejo muito, muito, muito mais sucesso para você, saúde. E estou aqui ansiosa pela sua aula, viu? Ai, ótimo. Sucesso, obrigada. E um beijo para todo mundo. E que Deus abençoe vocês. E as portas da escola estão abertas para a hora que vocês quiserem. Serão recebidos com muito amor. Obrigada pela audiência, por estar aqui conosco, né? Encaminhe também esse vídeo para conhecerem a história da Flávia, conhecer as possibilidades que temos aqui na nossa cidade, né? Profissionais de alto nível, alta performance, levando a nossa arte, o nosso profissionalismo para muito longe. Compartilhe aí com o máximo de pessoas que você puder, para poder espalhar essa boa notícia. Obrigada pela sua companhia. Espero que vocês tenham gostado. Comente aqui também embaixo do vídeo o que vocês acharam. E aproveitem para assistir os outros vídeos aqui do canal também. E compartilhem, gente, porque sempre tem alguém precisando ouvir essa mensagem e também essa informação. Porque hoje foi aula de cultura aqui. É isso. Obrigada. Tchau, até o próximo.